Olá, você que está doente, você que precisa de ajuda, você que está buscando tratar a sua saúde, curar suas dores emocionais, curar suas doenças. Eu tenho aqui uma informação para te passar, que são os processos que eu uso aqui na clínica para cuidar de diversas doenças, as mais severas possíveis. Pensa em algo assim muito difícil de tratar. Pensa assim também nas nas coisas que são mentais, né, que são emocionais, que são intangíveis e que fazem e causam muito sofrimento nas pessoas, tá? Como dores de perda, depressão, ansiedade, tristezas, né? Aquele sentimento profundo de vazio, aquele sentimento de não sei o que, a gente não sabe exatamente o que é, mas que nos perturba o tempo todo, sabe? Fica como se fosse um embrulho no estômago, como se fosse uma pedra de gelo dentro de nós, algo assim inexplicável, intangível, como eu já disse. Então, estas coisas, esses sintomas, esses são os causadores das doenças físicas. Porque esses processos, quando nós já estamos sentindo estas coisas, deveríamos investigar a nossa mente, porque lá tem uma informação. Tá? Essa informação pode ser de algo que nós vivenciamos, algo que aconteceu conosco aqui neste mundo real, uma perda, né? Nós perdemos alguém, perdemos alguma coisa, nós sentimos muito por aquilo, tivemos algum trauma, algum susto, algum medo, alguma falência, diagnósticos ruins de doença, separações, relacionamentos quebrados. Qualquer coisa que aconteceu aqui gera essa informação. Essa informação, ela vem por algum meio, entra aqui na nossa área de processamento, que é o nosso cérebro, e a partir desse momento, o nosso cérebro começa a produzir bioquímicas, e sinais bioelétricos que emitem frequências. E essas frequências, se elas não forem interrompidas, elas vão te causar doenças. Os primeiros sintomas são as doenças emocionais, sentimentais, como que você queira chamar. Logo em seguida vem a manifestação física dessas doenças, como o câncer, como o diabetes, como tiroidite, como doenças do sistema do aparelho digestivo, inflamações diversas, doenças autoimunes, aquelas doenças de pele, sabe, tipo psoríase, dermatite, a nossa imunidade baixa, e aí vem as infecções por micro-organismos. E o que acontece nesse momento? Todo mundo já sabe. Aí nós vamos buscar ajuda, nós vamos fazer exames, nós vamos no médico. E lá nós recebemos então a prescrição do tratamento. O que fazer, o que não fazer, e também aquele punhado de remédios, né? No entanto, o que acontece? Se o médico, o terapeuta, for muito bom com você, e muito bom para você, né? Que não te veja como todo mundo, mas como a pessoa que o procurou, que tenha aquele tratamento personalizado, individualizado, nas dosagens prescritas corretamente para você, também com o produto certo, o medicamento certo, aquele que faz o efeito, esperado, sem aquele
punhado de efeitos colaterais que às vezes arruma uma coisa e derruba 10. Então, estou falando na melhor das hipóteses. Então, você começa a fazer o tratamento. Por um lado, vem a terapêutica e os remédios de encontro, regenerando, tratando, cuidando, recuperando tecidos, né, controlando os sistemas, né, controlando as bioquímicas e os biosinais. Só que o remédio, ele chega, né, ele trabalha nos sistemas e chega até o nosso cérebro. Dali ele não passa. Ele não consegue atingir a área intangível, que é a área da linguagem simbólica, que é a área do pensamento. Como que um remédio pode corrigir um pensamento nosso? Não é possível, só se ele se tornasse uma frequência. Daí sim, né? Se conseguir alcançar este medicamento, essa terapêutica que se transforme depois em uma frequência para sair da área tangível, que é a área física, e passar para a área intangível, que é a área do campo sutil, que é a área da simbologia mental, né, da consciência. Então, sim, aí daria o efeito que se espera. Mas em como fazer, então? O que acontece é assim, ó. Então você recebe a informação do meio externo e essa informação se converte em frequências que ativam os sinais bioelétricos e bioquímicos do nosso corpo. Esses sinais, eles podem ser bons ou ruins, depende da informação que você recebe. Se for uma informação ruim, vai gerar uma baixa frequência, vai gerar doenças, vai gerar um problema. Se for uma informação boa, vai gerar uma alta frequência. E ele vai também gerar sinais bioelétricos, sinais bioquímicos, né? Ou os dois juntos, eletrobioquímicos. E então vai te fazer bem. Então o que nós temos aqui? Uma outra informação pode acontecer também. Ela não veio do meio externo. É uma informação que nós criamos em nossa mente. Através de todas as simbologias, de todos os conhecimentos que nós temos, nós desenvolvemos e estruturamos um pensamento. E esse pensamento, ele fica vívido, ele fica forte, ele fica repetitivo, ele fica constante no nosso campo sutil, a parte intangível, né, do pensamento. Então, ele fica o tempo todo vibrando ali numa frequência, constantemente. Se for boa, ok, boas coisas. Se for abaixo ali de 400, 300, 200 e vai caindo 100, aí é perigoso. De 100 para baixo, 100 Hz, eu estou falando em Hz. A frequência é em Hz. Toda vez que eu falar aqui a frequência é em Hz, que pode ser medida. Tá? Então, quando você desenvolve de 100 para baixo, é baixíssima frequência. Então, você começa a desenvolver sentimentos, aqueles que nós chamamos de ruim. Eu tenho uma outra interpretação sobre isso, mas aqui nesse vídeo não dá tempo para explicar. Mas vou dizer que, por exemplo, se você vibrar, emitir uma sequência em 50 Hz, por exemplo, você está desenvolvendo sentimento de culpa. E este sentimento de culpa, ele produz uma bioquímica corrosiva que vai atingir os seus tecidos, vai afetar seus órgãos internos. Eu estou falando depois que para de ser frequência, entra no processador, que é o cérebro, e o cérebro envia sinais para o corpo, e aí então essas substâncias se tornam nocivas e vai provocar ali oxidações celulares e outras disfunções que nós chamamos de doença. Tá? Então, este é o caminho como dá-se origem às doenças. Todas as doenças, todas, excetuando aquelas
que são infecção por micro-organismos, né, como vírus, bactérias, micróbios, outros tipos de parasitas. Todas as outras doenças, elas têm origem informacional. É uma informação que você recebe do meio externo ou que você cria em sua mente que desencadeia os processos de doença. Todas as outras, né? Aí, com aquela situação estabelecida, essa informação que antes veio de alguém ou veio criada pela nossa mente, que se transformou numa frequência que ativou o nosso sistema de produção bioquímica, agora ela é identificada no nosso corpo ali, através dos exames, através do diagnóstico médico, e precisa ser cuidada e precisa ser tratada. Mas tudo vem de uma informação, seja do meio externo ou criada. Eu repeti aqui para reforçar esse ponto. Então quer dizer que no final de tudo, doença é uma informação? Sim, que antes veio criada ou do meio externo, através de uma frequência, se transformou numa bioquímica, e essa bioquímica também é uma informação. Como que o corpo conversa dentro, uma célula com outra, por exemplo, uma bactéria com outra, através da linguagem química. Então também nessa linguagem química é transferida uma informação. Então tudo é informação. Você, então fique sabendo agora, você é um ser informacional. E também você é um ser constituído de energia elétrica. Então essas duas coisas, tanto a informação quanto a energia, nós podemos manipular. Esta é a abordagem que eu uso demais aqui na clínica para trazer a cura de doenças difíceis de lidar. Mas por outro lado, então, se tudo é uma informação, a cura também é uma informação? Sim. A cura você pode também trazê-la do meio externo, aí já é um pouco mais difícil, mas você pode criar ela na sua própria mente, no seu campo sutil, criar ali uma frequência alta, né, uma alta frequência, e esta frequência ela vai produzir a formulação curativa que já existe dentro de você. Não existe assim um remédio que cura doenças. Os remédios eles estimulam ou inibem processos. Então, quando eles estimulam um processo curativo dentro de você, então você será tratado e curado por remédio, qualquer remédio. Mesmo o da farmácia, o químico, sim, e o remédio natural também, e a oração também, e o benzimento lá com galinho de arruda também. É tudo aquilo que conseguiu, qualquer mecanismo que conseguiu ativar o processo de produção das bioquímicas curativas no seu cérebro, esse processo vai funcionar para você. Então, tudo pode ser um remédio. Até a imposição de mão. Ela trabalhou ali, conseguiu ativar o processo curativo dentro de você, ok? Você será curado. Mas o que ocorre comumente não é bem isso, porque se você encontrar 100 pessoas, 2 ou 3 estão sempre em alta frequência, essas pessoas nunca vão ter problema, não vai dar nada, porque elas têm sempre um pensamento elevado. Mas a maioria, por costume, por tradição, por orientação, por educação, por tudo que se recebe também
do nosso meio, do nosso ambiente, da nossa convivência, das nossas informações, as pessoas trabalham, vivem, né, mantêm relacionamentos, mantêm sua vida, na maior parte do tempo, em baixa frequência. Tem alguns instantes que ela emite frequências altas, mas a maioria do tempo em baixa frequência. Mas isso também eu vou contar num outro dia. Hoje é para falar de origem da doença e origem da cura. Então, a nossa abordagem aqui é feita desta forma. Tá? Assim, é o êxito que nós temos, assim, os grandes resultados que nós conseguimos em tratamentos. Muitas vezes nós iniciamos aqui o tratamento, não chegamos nem na metade, a pessoa já vai lá, faz novamente os exames, ela volta ali no seu médico, ela faz os exames, traz o resultado, já está livre, sabe? Assim, ela não sabe nem explicar a forma como aconteceu. Então, todos os dias eu vou explicar um pouco mais sobre esses processos de cura, utilizando o seu próprio organismo, utilizando a sua própria mente. É lógico que isso nunca vai dispensar o acompanhamento médico. Por exemplo, assim, você está fazendo um tratamento de câncer, por exemplo. Você vai fazer conforme foi orientado, conforme foi determinado lá para o seu médico, para o seu nutricionista, para o seu psicólogo. Mas você quer um apoio, você quer assim um acelerador da cura. Então você pode procurar a nossa instrução, você pode utilizar os nossos processos. E cada dia, a partir de agora, eu vou colocar então um pouco, né? Você vai acompanhando aqui. Então você segue aqui a nossa rede social, nosso Instagram, YouTube, sempre vai ter ali um videozinho. Eu vou tentar enumerar ali para você, vídeo 1, 2, 3, para você ter uma sequência. E cada dia eu vou falar um pouquinho, porque eu sei que o teu tempo também é escasso, o meu também, né? Eu tenho ali que cuidar das pessoas. Mas eu coloco ali um vídeo curto todo dia com a explicação e você vai somando, né, esses pontos, aos poucos você vai pegando jeito e você vai poder fazer isso em casa. E não serve só para tratar doenças, eu estou dando foco aqui nisso porque é o meu trabalho, né, é cuidar das pessoas, é restaurar a saúde delas. Mas você pode usar para todos os campos da sua vida. Você pode usar na sua carreira profissional, você pode usar no seu relacionamento, você pode usar para ter um lar feliz, né? E você vai manipular essas forças. E você não precisa crer em nada, tá? Não precisa fazer esforço de nada. A única forma que você vai fazer é pensar da forma correta e aprender a manipular o seu ambiente, a energia das pessoas e a sua. Então, não existe remédio mais poderoso do que aquele que já está dentro de você. Quando o Criador nos fez, Ele nos fez perfeitos, completos, saudáveis, ricos, felizes. Não faltou nada para nós. Você não precisa pedir mais nada para Deus. Você só tem que agradecer todos os dias. E não estou falando nada e nunca vou falar sobre religião. Cada um tem a sua. Se você está feliz, está bem. Eu vou mostrar para você como eu uso aqui, como você pode usar a ciência, né, dos homens e a ciência de Deus para comprovar todas essas coisas, porque para mim Deus é um grande físico, é um grande cientista, sabe, assim, é um criador incrível, e nós temos que aprender essas coisas, elas estão assim à nossa volta e dentro de nós, tudo já está posto, você só tem que se esforçar um pouquinho, estender a mão, alcançar o que é seu,
e usar, tá? Então até o próximo vídeo, e começa agora uma jornada vitoriosa e curativa. Até a próxima.